Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa mesa com quem? Com ela. Eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Tudo bem com você, Thalita? Tudo bem, como é que vocês estão? Estão se cuidando, estão vacinados? Tá tudo certo? Vacina tudo certo, dia, segunda tudo dose, certo. Ok, tudo Nossa, okay. Ainda bem, né? Então estamos bem. Estamos. E Thalita, pra quem não te conhece, quem que é a Thalita Carvalho? É difícil, né, a gente falar de Já quem começou, a gente né? Bom, vamos lá. Sou a Thalita, eu tenho 40 anos, sou uma mulher cis, né? Tenho a pele branca, tenho os cabelos castanhos, os olhos claros, tenho uma altura... Sou alta, né? Tenho 1,75 m. Sou psicóloga de formação e de profissão, mas também trabalho com cultura há muito tempo, né? Sou uma gestora pública, então já trabalhei na política de cultura, na política de assistência social, já trabalhei na saúde pública. Então, eu sou uma apaixonada pela política pública e pelo trabalho público. Então, assim, resumindo, a minha vida profissional, ela é essa. Mas a Thalita também é uma pessoa hiperativa, que gosta de música, que gosta de agito, que tem muitos amigos, que... tá sempre aí na atividade, tá sempre play, essa é a Thalita. Um barzinho, uma cervejinha, a gente sempre, gosta. Sempre, um boteco, a gente tá sempre play. E você viu que engraçado, né? Quando você se apresentou, você meio que já apresentou pra todos, todas e todes, né? Porque você falou, eu sou branca, de cabelo, ou seja, até pra aquele que não enxerga. Sim. E eu comecei a ver muito isso nas lives mais de direitos humanos, né? Sim, que sim. eles começam a se descrever. Por quê? Porque todo mundo tem que saber, né, como que a pessoa tá. Então, eu acho isso pode ser uma bobeira, né? Mas já faz muita diferença, né? Na verdade, isso é chamado de audiodescrição, que é pensando numa inclusão mesmo, né? Quando a gente vai falar, para quem que nós estamos falando? Nós estamos falando para todas as pessoas, né? E existem pessoas com deficiência, existem pessoas com dificuldade de compreensão. Então, se a gente quer que a nossa voz chegue até diversas pessoas, a gente também precisa fazer essa linguagem inclusiva, né? Ah, não, isso é muito bom, né? Isso é ótimo, assim. E tem uma questão também que eu acho bem interessante, explicar para todo mundo que tá em casa, porque você é defensora dos direitos humanos, né? Só que, hoje em dia, é tanto senso comum que, com certeza, alguém vai falar, lá, jamais uma que defende bandido. Ah lá, né? Porque direitos humanos é para humanos direitos. Sabe? O que é esses direitos humanos, assim, pra pessoa entender, né? Pra sair do senso comum, pra desconstruir. Você consegue, assim, dizer mais ou menos o que é isso? Na verdade, mais do que ser uma defensora de direitos humanos, acho que somos guerreiros dos direitos humanos, né? Porque não adianta só defender, a gente tem que ir à luta, né, da conquistas dos direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles são aquele direito que dá acesso a qualquer ser humano. É a busca da igualdade, da equidade para qualquer ser humano. Então, é defender bandido é humano, não é? Então, não é uma defesa dele, do bandido, no sentido de que ele não cometeu erro e que ele não vai cumprir a pena, mas para que ele cumpra a pena que a lei determina e não mais do que isso, mas que para isso ele tenha também a dignidade da pessoa humana, né? Então, os direitos humanos, ele está aí na defesa daqueles que não têm acesso aos direitos básicos, aos direitos mínimos, né? Enfim, é nesse sentido. E está sempre associado àqueles que são menos privilegiados, né? As minorias, os excluídos, os invisíveis. Por isso que se associa tanto essa defesa de direitos humanos a essas populações. O pessoal da extrema-direita, né, os neonazistas, fascistas e tal, falam que bandido bom é bandido morto. Para a gente, o bandido bom é o bandido recuperado, né? Então, eu acho que para a sociedade melhorar, não adianta você excluir todas as pessoas que erraram, fingirem que ela não existe, amontoarem num presídio. Tem que buscar a recuperação daquela pessoa. Eles são indivíduos. E para uma sociedade melhor, não adianta você jogar ele de volta na sociedade sem ter recuperado
né? Aquela pessoa, ele tem que voltar preparado e apto para o trabalho, até para a gente poder evoluir enquanto sociedade, enquanto humanos, né? Primeiro que esse conceito de bandido, ele não é generalista, ele não se aplica a todas as pessoas que cometem crimes e erros. Exatamente, por isso que eu gosto dela, Ele gente. ele tem cor, ele tem classe social, né? Ele tem gênero, ele tem diversas qualificações que vão dizer quem é o bandido e quem é, né, o mocinho da situação. Então já começa por aí, né? Então, assim, quando eu falo bandido bom e bandido morto, quem eu quero morto? Aquele que tem um recorte que é chamado de bandido. E não todas as pessoas que cometeram algum crime, cometeram alguma coisa errada, né? Então a gente já começa a falar aí de uma diferenciação, né? De que bandido estamos falando. Tem a questão de estereótipo, né? Porque tem tantos aí com terno e gravata, né? Que desvia dinheiro, desvia merenda, pega a vacina e não compra e tá tudo bem, né? Enquanto tem muitos aí que só pelo fato da cor, no mercado é revistado. São esses que são chamados de bandidos. A grande questão é essa. Que são aqueles que foram condenados pela lei, que estão nos presídios, né? E então essas pessoas, elas têm, né? Elas têm cor, elas têm classe, né? Elas têm um diferencial aí de E eu acho que é interessante a gente falar sobre pena de morte, né? Porque é um assunto que é polêmico, mas é importante a gente falar, né? Você, como uma pessoa que é defensora, que é psicóloga, você é a favor, é contra da pena de morte? Como que você vê isso? Eu acho que começa pela nossa própria Constituição enquanto sociedade, né? A gente vive num país que tem a maior Constituição do mundo e a Constituição mais democrática do mundo. No papel, pelo menos, né? E aí, quando a gente fala dessa construção, a gente está falando de uma construção de socialização, de socioeducação, e não de punição extrema. Então, já começa por aí, né? A sociedade brasileira, quando ela escolhe a forma de se organizar e de existir, ela escolhe pela socioeducação. Então, por isso que nós temos penas de anos de reclusão, né, de privação de liberdade e não de morte, tá? Então, porque que a gente já começa por aí, né? No nosso país, a pena para qualquer tipo de crime, seja ele qual for, ela é uma pena de privação de liberdade por anos. Ele vai ficar ali cumprindo aquela pena de acordo com o que foi determinado. E não de matar a pessoa julgando aquilo que né, como se fosse medir que, dependendo do que ela fez, ela tem que ser aniquilada, exterminada. Tá? Então, essa lógica da pena de morte é o apagamento do outro. Né? Independente do que ele tenha feito. E qual que é o outro que vai ser apagado? É o outro, né? Porque, mais uma vez, a gente vem nesse princípio de que não somos todos iguais. Né? E é tão difícil, né? É tão difícil porque as pessoas, elas... Qual que foi o momento, será, que perdeu a humanização? Não ver o outro como semelhante. Porque, de certa forma, né? É que a gente pode estar até em patamar diferente. Mas você que é conhecedora da mente humana, né? Você é psicóloga, você tem mais de 20 anos, né? De exercício. Você já conseguiu entender o humano? Conta pra gente. Na verdade, é a pergunta de 1 milhão, né? Por favor, deixa eu anotar aqui, porque... A gente nunca vai entender o humano. O que a gente precisa é estar disponível para ouvi-lo. Essa é a grande sacada, né? A grande questão. Estar disponível para ouvir o outro significa ouvi-lo como ele é. E aí ele vai colocar a sua orientação, aí ele vai colocar a sua identidade, aí ele vai colocar suas escolhas, ele vai colocar quem ele é. E respeitar essa pessoa que está ali na sua frente dizendo alguma coisa. Né? Então, assim, é muita prepotência a gente querer entender o outro e falar, olha, eu te entendo e então eu te decifro. Não, eu não te decifro, eu te escuto, te apoio, te respeito, né? A base é essa. Eu te reconheço como pessoa. E a partir daí, a gente estabelece uma relação social. Mas eu te reconhecer como pessoa. Não importa o que você me traga, eu te reconheço como um semelhante. E você falou uma coisa interessante ali. Você falou assim... Quando que a gente perdeu isso? Eu te pergunto, será que algum dia a gente teve essa igualdade? Olha, há 200 anos a gente ainda escravizava pessoas. Hoje, isso, na nossa sociedade, parece inaceitável. Então, eu penso que a gente já evoluiu um pouco e essa evolução é uma busca. Hoje não se escraviza, mas quer dizer, ainda se escraviza, mas é punido. Quem pratica trabalho escravo é processado, pode ir preso. Mas há 200 anos atrás era permitido, era o comum, era o usual.
Então, todo mundo podia Era ir lá e natural, comprar uma pessoa. né? Então, eu acho que, né, da Idade Média, se você pegar ainda lá na Roma Antiga, né, o pessoal se digladiava, jogava gente para leão comer, umas coisas absurdas que hoje, pra gente, parece assim impraticável, mas já foi comum, já foi usual. Então, eu acredito na evolução do ser humano, sabe? Eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu sou uma otimista. Eu vejo que muita coisa a gente já melhorou. Hoje não tem coisa que o ser humano fazia há décadas, há centenas de anos atrás, que hoje a gente não... É impensável. Então, eu acho que estamos num caminho, né? Sim, com certeza. Acho que é por aí, né? É um caminho muito lento, muito árduo, que precisa evoluir bastante, que precisa de muita consciência, né? De quem somos, do que somos. Você fala que há 200 anos a gente escravizava, isso era natural. Né? E como é que foi esse processo, né, de pseudo-abolição da escravatura? Né? Foi só um remunerar pelo trabalho? Porque em nenhum momento foi construída uma política de inclusão, a pessoa negra na sociedade, assim como a pessoa indígena. Né? Então, assim... Sempre foi por conveniência da época, por disputas da época, mas sem pensar numa política de inclusão, deixando a marginalização. E até hoje isso acontece. Né? Então, a gente tem uma pseudo igualdade, né? Mas que não é real, que não é real. E na prática a gente vê, né, a desigualdade o tempo todo, né? O tempo todo, e ainda mais que tem a questão do poder do dinheiro, aí mistura e piora ainda mais, né? Do poder, do dinheiro que está ligado às questões, né, do capital, mas também da hegemonia de uma determinada classe de pessoas brancas, né? De pessoas... Tem outras questões, outras camadas que não só a financeira. Mas as questões dos homens, né? Essa hegemonia de gênero, de raça, financeira e tudo mais. Então, nós temos as cotas raciais, né, para os jovens negros conseguirem ingressar na universidade, e é tão criticado pelo pessoal do governo atual, pelo pessoal da direita, né? E pela população em geral também, né? Pela população em geral, eles não compreendem ela foi muito a importância. criticada, inclusive, quando foi implantada dentro de uma política reparatória, né? Então, assim, é o mínimo que foi feito perto de 400 anos de história de escravidão, né? Então, assim, quando você introduz ali o mínimo de reparação, já gera uma repercussão muito grande, né? Porque, assim, como se o outro fosse entrar para ocupar um lugar que é meu, né? Então, tem essa coisa é meu esse lugar, não, aí a gente entra na questão de meritocracia, né? Eu mereci aquela vaga na universidade, estudei a vida inteira, não. Como é que a gente está falando de acesso? A gente está falando de reparações, né? E ainda bem que você teve acesso para estudar a vida inteira em escola particular, né? E as cotas, elas só vão ser superadas, ou seja, a gente não vai precisar mais usar de cotas, a hora que todo mundo tiver acesso igual, né? Então, olha o quanto a gente ainda tem que melhorar, evoluir, entender, compreender e dar acesso para poder não precisar mais das cotas, não precisar mais dessas garantias de direitos. Seria né? ideal, né, se a gente não precisasse, mas a gente ainda precisa. Muito, né? e vamos precisar por muito tempo, né, pelo andar da carruagem. Uma questão que você falou, que eu fiquei assim, eu vou perguntar. Você falou que a gente tem que ter consciência de si, né? E você, pra quem já tá escutando aqui e tá vendo que a Thalita é uma pessoa forte, né? Assim, ou pelo menos, né? E como que é a sua construção enquanto pessoa, enquanto mulher? Que, né, só o fato de ser mulher talvez é muito mais difícil, né? Do que os homens, né? Que automaticamente já tem um poder já instaurado neles. Um espaço na E sociedade. pra você né? chegar hoje, você falando isso, você que é uma mulher, que você tem todo o conhecimento, como que foi essa construção? Ela continua sendo, ela não foi, tá? Ela vai ser eterna, não tem como, né? Porque a gente vai se constituindo na sociedade, né? O que é ser mulher, a forma como a minha geração foi criada, a forma como eu fui criada. E eu não falo criada pelo meu pai e pela minha mãe, é pela sociedade mesmo, né? A gente não pode também só culpabilizar ali os que estão mais próximos, porque existe uma construção social do que é mulher. E o mais difícil é romper os meus próprios paradigmas, né? E aí, a partir do momento que eu vou rompendo esses paradigmas, eu preciso enfrentar os paradigmas sociais. Então, esse reconhecimento, ele não é um reconhecimento fácil,
né? Mas a partir do momento que a gente vai tomando consciência do que é o papel da mulher na sociedade, que ainda a gente tem que brigar por direitos, vai te fortalecendo. Talvez aí a força que você falou no começo. Você E é quais forte. são os paradigmas? Eu também quero escutar da D, né? Vocês, mulheres, quais são os paradigmas que vocês acharam que foi mais difícil superar, ou combater, ou derrubar? São essas coisas que são incrustadas na nossa cabeça desde pequena, como, por exemplo, você precisa de alguém para ser feliz, você veio para ser mãe, né? O sagrado, o estado de graça, né? E que você precisa de um homem do seu lado, você precisa ter alguém para construir, você não é capaz sozinha. A sociedade não te aceita se você é um individual, né? Se você é... E aí, tanto eu como a Denise, né, somos mulheres de mais de 40, que não nos casamos, que não tivemos filhos, e não é porque ninguém quis, é porque a gente tomou rumos na vida que isso não coube, né? E não estou dizendo que a gente está certa e que a outra está errada, mas, enfim, tudo é possível, né? A gente também tem que ter o direito de ter essa possibilidade de não ser julgada, de não ser criticada, por não ter seguido essa trilha que foi criada para nós, né? Então, mas é um desafio, né? O tempo todo a gente é minada nessa força. O tempo todo a gente é questionada. Mas Vocês será percebem que vocês têm que fazer um esforço a mais do que o restante para ser ouvida ou para... Nesse lugar da mulher, sim. A gente precisa reconhecer os nossos privilégios, né? De mulheres brancas, né? De mulheres de classe média. Então, às vezes, a gente não precisa... Em algumas circunstâncias, a gente não precisa gritar, não. Mas nesse lugar da mulher, quando existe essa disputa, né? De narrativa, de gênero, né? E de um gênero binário, porque quando a gente fala de quebrar também esse paradigma binário das coisas, a gente ainda está falando de uma outra categoria que é totalmente invisível, né? Mas quando entra nessa narrativa de disputa, aí sim, aí é no grito. E o grito, pela construção social, ele já foi estudado, ele já foi classificado, já tem uma histeria por trás dele, entendeu? Que mulher grita, então mulher não pode ser ouvida, porque é descontrolada. É louca, porque né? ela é Então, histérica, então louca, até a nossa voz, quando começou a sair, ela já foi abafada dessa forma, ela já foi criminalizada para que a gente não pudesse mesmo botar as asinhas de fora. Então é uma luta. Então, voltando, não é uma defesa de direitos, é uma guerra de direitos, né? Eu vejo assim, a mulher é sempre muito cobrada na festinha de família. E os namoradinhos? Ela vai lá, arranja um namorado. Vai casar quando? Ela vai lá e casa. E o bebê vem quando? Ela vai lá e pare. E o outro filho? Aí vai lá, arranja outro filho. A cobrança nunca acaba. Aí começa a cobrar o que o filho está fazendo. Mas o que seu filho vai ser? O que ele vai estudar? Então... E se o filho faz qualquer coisa errada, a culpa é dela. A culpa é da mãe, da cobra da mãe. Mas é sagrado. É sagrado. Mãe é mãe. Mãe é o amor incondicional, né? Essa coisa do amor incondicional é uma coisa... ela é tão nociva para a personalidade humana, né? Tanto para... Aí vale para todos os gêneros. Ela é tão nociva porque ela te coloca numa condição de que você não pode odiar, você não pode sentir raiva, né? Porque o teu amor é incondicional. Então, o teu amor incondicional, ele aceita violência, ele aceita opressão, porque ele é incondicional, você foi criada para isso. Então, muito da violência que é cometida contra a mulher também tem esse viés, né? Por que você não reagiu? Por que você não largou dele? Por que você não fez isso? Ainda põe a culpa na mulher. Isso. Então, isso vem dessa construção do amor incondicional, né? E a gente sabe que, né, como é que a gente explica as adoções? Como é que a gente explica as outras formas de amor que não são o biológico, né? O ser humano, ele precisa ser cuidado, né? Ele é um dos mamíferos que mais são dependentes, né? Então, a gente ali, enquanto é criança, ainda precisa de cuidados para comer, para ter higiene, para ter tudo mais. Só que a natureza não falou que tem que ser a pessoa que pariu, né? Enfim, então, a partir do momento que nasce a construção social, né? O papel do homem é a reprodução, o esperma, acabou. O papel da mulher é o parto, acabou. Como o sexo, né? Biológico. A partir daí é construção social. A partir daí, qualquer ser humano é capaz de cuidar de qualquer ser humano, é capaz de alimentar, é capaz...
só que a sociedade vai dizendo quem é, né, o responsável, quem é o dono do negócio. E a gente vai vendo igual, por exemplo, tem muitas mulheres que vão no relacionamento, casam, porque é o sonho, né, sempre da vida toda. Aí é um relacionamento tóxico e muitas vezes ela não consegue largar porque tem aquela da dependência afetiva, né? Onde a sociedade vai falar, tá vendo, ó, gosta de apanhar. Tá vendo, gosta de apanhar, é mulher de malandro. Tudo. Até o sonhar, Lê, sonhar em casar, a mulher pode sonhar. Ninguém tá falando que é pra parar de sonhar, não é isso? Porque tem muita também essa distorção, né? Que a gente fala, ai, não é pra amar, não é pra sonhar, não é pra casar. Não, ninguém tá falando isso. Mas a gente precisa questionar os desejos, né? Por que eu desejo tanto isso? Por que isso é a minha realização? A gente vê processos de maternidade muito dolorosos, de inseminação, de tentativas que vão... A mulher vai se destruindo, ela vai destruindo o próprio corpo, a própria autoestima, porque simplesmente pelo fato de que dentro dela, se ela não fizer aquilo, ela não se realiza como pessoa, né? Então, esses processos precisam ser questionados, porque o que leva uma mulher a chegar ao limite para ter uma gestação? É um desejo real, um desejo saudável? Ou é uma pressão social muito grande? Né? Então, é para isso que a gente fala que tem que questionar. Se eu chego à conclusão que é isso, ok, mas eu tenho que estar bem com aquilo. E não aquilo ser um processo de intenso sofrimento. Não, né? pode ser uma imposição, tem que ser um desejo genuíno. Eu nunca tive esse desejo de ser mãe. E as minhas amigas sempre cobraram, falaram, mas você vai chegar numa idade, se você chegar numa idade e quiser ter um filho e não poder, eu falo, eu adoto. Mas se eu não quero agora que os hormônios estão... Né? Não vai ser depois que eu não tiver mais hormônio que eu vou querer criança. Então, eu também penso que a gente já evoluiu nesse sentido, porque minha avó teve 8 filhos, minha mãe teve 2, eu não tive nenhum. Não tinha escolha, não tinha método contraceptivo. Então, eu acho que a sociedade também vai caminhando. A partir do momento que as mulheres saíram de casa e foram trabalhar, elas também começaram a impor os seus desejos, as suas vontades e aos poucos a sociedade vai aceitando. Ninguém tem que mandar na minha vida, ninguém tem que dar palpite se eu quero ter filho ou não, ninguém vai pagar as contas, ninguém vai ficar cuidando da criança de noite para eu dormir. Então, tem que ser uma escolha só minha, não da sociedade. Eu que tenho que estar disposta. É mais uma pessoa para disputar território, disputar mercado, disputar. Então, sempre vai ser um problema, né? Uhum. Nossa, são pautas muito importantes, né? E você, na sua profissão de psicóloga, por que você não é uma psicóloga normal? Deixa eu falar, porque você não basta ser psicóloga, você está ativamente no CRP, no Conselho Regional de Psicologia. Fala qual que é o papel, que papel que você faz lá. Você está falando enquanto psicóloga, não enquanto CRP, mas acho importante para a gente ver até onde você chegou. O que é esse conselho? Por que a gente precisa de um conselho profissional? Muita gente vai falar, eu tenho um conselho que só tem que pagar. Tá. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente desmistificar para entender como que é isso, né? São duas respostas aí para eu te dar. Então vai, manda bala. Precisa de um contexto. A primeira delas é quando você fala, você não é uma psicóloga normal, né? Porque você está aí na luta pelos direitos humanos. Ale, sou uma psicóloga normal. Porque a psicologia assumiu um compromisso com o compromisso social e um compromisso com direitos humanos antes de eu nascer. Tá? Antes de eu escolher a profissão que eu ia seguir, a psicologia brasileira já tinha assumido esse compromisso social com os direitos humanos, com a declaração, tanto que o nosso Código de Ética ele tem os princípios fundamentais que são embasados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A gente não vai ser conivente com nenhum tipo de opressão, violência, discriminação, negligência e vamos fazer uma defesa intransigente dos direitos humanos. Quem não entendeu isso, está na profissão errada. Muda de profissão, porque não serviu para ser psicólogo. Porque é o compromisso social da psicologia, que vai se fortalecendo ali no período da ditadura, né, da luta ali, e depois na redemocratização do Brasil, quando os psicólogos fazem esse compromisso com a sociedade. A psicologia não vai ser nenhum tipo não vai exercer nenhum tipo de opressão social. Ela está aqui para lutar por direitos e pelas subjetividades. Então, isso é um compromisso da profissão, que eu aceitei quando eu entrei. Né? E há mais de 20 anos aí entendendo que isso acontece. Aí, quando você fala do espaço do conselho, vou te falar assim, o que é o conselho? Né? O que é um conselho profissional? Um conselho profissional, os conselhos profissionais, eles foram criados para a organização das categorias profissionais,
para que se fosse feita a orientação profissional, a fiscalização do exercício profissional e a ética. Então, eles têm que ter um código de ética, que todos os psicólogos do Brasil precisam ter essa conduta, tá? E aí, este mesmo conselho, esse mesmo órgão, fiscaliza se todos estão tendo essa conduta, orienta ou pune, se for o caso, né? E aí são os processos éticos e tudo mais. Então, o conselho, ele foi criado para isso. O governo brasileiro, lá em 1962, falou assim, olha, é uma profissão regulamentada no Brasil, então agora cria-se uma lei para para orientar, fiscalizar e zelar pela ética. Essa é a função dos conselhos profissionais. Para esses conselhos conseguirem fiscalizar e orientar e tudo mais, quem for psicólogo no Brasil tem que pagar um tributo. É um tributo. A anuidade não é uma mensalidade, não é um favor, ela é um tributo. Hoje você paga para o conselho, se não existisse conselho, você pagaria para o governo, para algum órgão para te fiscalizar. Se for ver, até melhor, né? Porque se a gente paga pro conselho, a gente sabe pra onde vai. Quando a gente paga pro governo, a gente não sabe, né? Pelo menos pro conselho, ó, tá direcionando pra própria categoria, né? É pra isso. É pra fiscalizar, orientar e zelar pela ética. Então, ele é um tributo. Ele é a anuidade, ela é um imposto, né? Então, ninguém ali paga e faz favor pra ninguém. Pra quê? Pra manutenção dessa atividade fim, que é fiscalizar, orientar e tudo mais. Aí, nessa criação de exercício, estou falando da psicologia, mas isso acontece com a maioria dos conselhos profissionais. Quem faz a gestão disso? Os próprios psicólogos, que são eleitos democraticamente, né, para fazer essa gestão, que não é remunerada, porque ali não é um lugar para você ganhar dinheiro, ali é para você fazer uma defesa da profissão, né, para você garantir que esse compromisso de que a profissão vai ser exercida com ética, né, enfim. Então, os conselheiros são psicólogos, só podem ser psicólogos, e eles têm que fazer essa função política, porém não remunerada. A gente não ganha para isso. Tá? Então, por que é importante ter um conselho profissional? Antes de falar. E eu queria saber também, da onde foi a sua vontade? O que os direitos humanos têm a ver com isso? Não falei para você que lá nos princípios fundamentais a gente fez um compromisso com os direitos humanos? Então a gente faz defesa dos direitos humanos. Por isso que a gente faz defesa. Porque a gente tem a profissão tem uma defesa com isso. Quando o Brasil começa a entrar nesse processo, né, esse crescimento neoliberal dos últimos, né, de 2016 para cá, os golpes e tudo mais, eu, como já era uma pessoa que tinha essa luta e já participava desse debate político, entendi que eu precisava estar em espaços que eu pudesse resistir. E como psicóloga, eu entendia que o conselho seria um desses espaços. E aí eu fui me aproximando do conselho de psicologia, sabendo do compromisso social da psicologia, né, dessa linha, que é uma linha de direitos humanos. Como psicóloga, eu falei, agora é a hora de eu me aproximar desse lugar. E aproximou aí, com tudo, né? Fala que aproximou, ela já chegou com o pé na porta. A gente não sabe fazer a coisa devagar. Não sabe brincar, criança, né? A gente sabe Hoje brincar. você é o quê? Lá? Eu sou conselheira, né? Eleita na eleição de 2019 e atualmente eu faço parte da diretoria. Olha, é outro nível, né, gente? É outro nível. Não, eu fui me aproximando, sei o quê, eu faço parte da diretoria, né? Mas eu posso ser o advogado diabo aqui? Pode. Porque ela falou bonito, né, gente, da questão do que a psicologia é para defender os direitos humanos, nenhum tipo de opressão, mas aí aparece um grupo de psicólogos que eles querem derrubar lá a tal da prática, a proibição da prática da reversão sexual, da cura gay. E foram psicólogos que se reuniram para tentar buscar o direito que eles queriam. E como explicar, diante de tudo isso, que tem psicólogos que ainda vai remando ao contrário de tudo que a psicologia prega? Tá. A psicologia, lembra que eu te falei, ela fez um compromisso social, ela tem um compromisso com a sociedade, baseado nos direitos humanos. Foi um grupo de psicólogos que, né, o grupo daquela época, que a construção ela é coletiva, o grupo daquela época fez esse compromisso. E a gente vai manter, né, esse compromisso até o fim. Só que até o fim, passam-se os anos e tudo mais. Um outro grupo de psicólogo
mais conservador, né? Porque a gente não tá falando... Eu sou psicóloga, mas eu não sou só isso. Eu sou uma pessoa, eu tenho religião, eu tenho crenças, eu tenho outras coisas. Na minha prática profissional, eu não posso ser opressor. Mas, na minha vida pessoal, eu posso ter crenças. Né? É incoerente, a gente sabe que não faz muito sentido, mas eu posso ter crenças que me levam a pensar diferente. Né? Por isso que é importante ter um conselho profissional que vai fiscalizar. Eu não posso levar as minhas impressões pessoais para o meu exercício profissional. Uma profissão que tem um conselho que regulamenta, ela é uma profissão que garante. Uma profissão que não tem um conselho que regulamenta, você não tem para quem... Se você for lesado pela profissão, você não tem para quem recorrer. Não tem como penalizar aquela pessoa. Você entra lá com processo na justiça, entendeu? Mas você não consegue punir o profissional. Então, a função é essa. E aí a gente entende que determinados grupos, porque a democracia é isso, determinados grupos se organizam e falam, a gente precisa mudar esse compromisso que foi feito. Eles têm o direito de se organizar. Mas o todo decidiu o quê? Por apoiá-los ou resistir naquele compromisso que foi feito lá atrás. É esse o processo democrático. Tá? Direito de fazer isso eles têm. De se organizar para mudar o que foi combinado lá atrás. A questão é, todo mundo concorda com isso? Até hoje, não. Mas eles não podem ser penalizados pelo fato, porque assim, vai contra o que está Numa plataforma política, não. Tá? Eles não podem fazer no exercício profissional deles. Ah, tá. Igual, não foi liberado, então você vai continuar... Não, aquilo era um projeto político que eles apresentaram. O nosso projeto político visa flexibilizar... Porque assim, eles não falam diretamente, nós vamos revogar. Nós vamos flexibilizar. Quem quiser tratar, pode. Porque hoje é proibido totalmente, né? Você não pode tratar as questões da orientação sexual e da identidade de gênero como doença. Como patologia. E com preconceito e discriminação. Hoje é proibido. Porque eles querem abrir. Eles não vão chegar e falar, vamos revogar. Mas quem quiser, se a pessoa chegar e quiser, vamos abrir para pesquisa, entendeu? São esses gestos. E é uma plataforma política, é um projeto político. Né? O governo federal atual ele foi eleito com uma plataforma neoliberal explícita e foi aceito. A maioria do Brasil aceitou. Entendeu? Entendi. Poderia? Poderia. Deveria? Jamais. Mas foi. Tudo é política, né? Não tem Tudo é como. política. Não, e é parte da democracia, Lê. É isso. Você chega com uma proposta de mudança daquilo, todo mundo concorda? Isso é democracia. O que aconteceu foi isso no Brasil, na psicologia, enfim, em todos os espaços. É a concordância da maioria. Thalita, já que entramos nesse assunto da psicologia em si, a gente está terminando aí setembro. Setembro é um mês símbolo da prevenção ao suicídio. A gente vê na internet, aconteceu recentemente o caso do filho de uma cantora se suicidar depois de sofrer muitos ataques na internet. Assim, que conselho você daria assim, como prevenção? Porque fala-se muito a prevenção, mas de uma psicóloga mesmo. Qual a melhor forma de prevenção para uma pessoa que tem tendência ao suicídio? Que conselho você dá para essa pessoa e também para quem está em volta de uma pessoa que percebe que ela está com tendência suicida, o que ela pode fazer para ajudar? Tá. Vamos lá também, são várias coisas. A gente só fala coisa, né? Tipo, não fala da vida, das flores, né? Vamos falar desses assuntos. Não dá para ter uma resposta Só dos objetiva, espinhos, né? Não dá para falar, olha, faça isso. Jamais. Não dá. Uhum. Não dá para falar, faça isso. Não tem fórmula. Uhum. Por quê? Porque a gente precisa entender que o suicídio é uma construção social também. Que o suicídio é consequência de opressões, violências, desigualdades, né? De padrões, né? Então, quando você pega esse exemplo aí do filho da cantora, né? Ele tinha sofrido bullying por orientação sexual. Então, tá vendo? Nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de preconceito, de opressão. E ele não deu conta porque aquilo foi demais para ele, entendeu? Então, assim, ele era um suicida ou a sociedade tornou ele um suicida? Ninguém comete suicídio. As pessoas são acometidas pelo desespero e pelo extremo. A gente é acometido pela sociedade. Então, a busca dos likes, a busca do padrão. Então, assim, ele saiu do padrão que a internet ou os seguidores queriam naquele momento. E ele foi oprimido, ele foi violentado.
E ele chegou ao ponto de desistir da própria existência. Ele se viu sem saída. Então, a gente precisa entender o suicídio como um contexto social e não como uma questão individual. A pessoa foi fraca, a pessoa não deu conta. Não, peraí. Como é que nós, sociedade, estamos acolhendo as pessoas? Né? A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Né? E a grande maioria são entre 15 e 29 anos. São jovens. Ou seja, como é que nós estamos acolhendo jovens? Como é que esses jovens estão existindo? Né? Entender que uma campanha, ela é permanente. Ela não acontece em um mês. Né? A campanha do Setembro Amarelo ela foi criada pensando no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial do Combate ao Suicídio, né? De prevenção ao suicídio. Estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, e aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e o CVV acharam importante marcar para falar sobre saúde mental. Só que saúde mental a gente fala o ano inteiro. E outra, nós não podemos cair na armadilha de falar de um assunto tão sério e individualizar e falar, procure um psicólogo, procure um psiquiatra só. A gente está falando de um problema de saúde pública. Suicídio é problema de saúde pública, porque ele é o fim de toda uma sociedade que não cuida da saúde mental dos seus. Então, a gente tem que falar de política pública, de prevenção de suicídio, de intervenção e de pós-venção, que é quando a pessoa morre e deixa quem fica, ou quando ela tenta e não consegue. Então, a gente tem que tratar suicídio como saúde pública. Isso é o mais importante da mensagem. A gente fala, presta atenção, ouve o que a pessoa está falando, não desconsidera. E às vezes não dá sinal, né? A gente tem mania de falar que sempre dá sinal. Às vezes pode dar, mas às vezes não dá. Sim, né? sim. Então não tem como a gente colocar, né, tipo, numa... Exatamente, por isso que não dá para colocar na caixinha. A questão, ela sempre tem que ser debatida num âmbito muito maior. É saúde pública, é um problema de saúde pública. A pandemia de saúde mental, ela é uma pandemia de sempre. E que foi muito mais agravada durante a pandemia de coronavírus. Né? A saúde mental das pessoas... Muita gente chegou nesse ponto do extremo pelo isolamento... Perdeu o emprego, pelas desigualdades que aumentaram muito mais, por tudo isso, e ninguém fala em política de saúde mental, né? Ninguém fala disso. Se você chega numa UPA hoje, se você tenta o suicídio de alguma forma, e você chega numa UPA hoje, aqui em Rio Preto, você tá escrito lá no teu leito, ideação suicida, mas você não passa por nenhum profissional da saúde mental. E você é hostilizado, muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas são ruins que estão lá? De forma alguma. Os profissionais não são preparados para isso. Não tem política pública. Não tem política de formação, de saúde mental, do cuidado. Então, eles vão tratar seus ferimentos, você tomar medicação, eles vão deixar você continuar tomando, vão te encaminhar quando você sair para alguém, também não vão... monitorar se você foi ou não. Então, não existe política de saúde mental. Eu vi até uma reportagem, não sei quem me passou, nesses grupos de psicologia, que tem muitos profissionais que quando chega algum paciente com ideação suicida que tentou se matar, eles até meio que têm um tipo de preconceito, porque eles lutam pela vida, eles vão ter que gastar o tempo dele para aquela pessoa. Ou seja, não há uma preparação também, né? Mas isso é uma cultura, né, Ale? É uma cultura mesmo. A gente não pode também só acusar o profissional de ser, né? As pessoas não são ruins, né? Ninguém nasce ruim. Mas entender que tem que fazer parte da formação e que tem que fazer parte também das gestões, né? Se a gente tem que falar que saúde mental ela é importante o ano inteiro, tem que ter uma preocupação política com a saúde mental da população. E isso não é uma campanha, um dia, uma corzinha, um não sei o que lá. É realmente uma política pública. Ter profissionais, multiprofissionais, né, nas escolas também, né, em tudo nesses campos para que consiga mesmo, né, identificar, porque senão fica muito difícil, né. Mas uma coisa que muitas pessoas falam é que, por exemplo, que a psicologia é elitista. Quem é pobre não vai ter dinheiro, porque às vezes tem que ter dinheiro para comer, para sobreviver, para pegar ônibus, para pegar roupa. Então, assim,
É verdade essa questão? A psicologia não é pra todo mundo? Apesar que o slogan é que psicologia é pra todo mundo e se faz com direitos humanos, né? É. Mas na prática, é pra todo mundo? Porque o slogan ele foi criado exatamente para dizer que ela tem que ser para todo mundo, né? E tem que ser com direitos humanos. Historicamente, a psicologia é uma profissão de elite, né? Quando ela vem para o Brasil, ela vem para as elites, ela vem para ajudar na higienização, que a corte brasileira vem, a corte portuguesa vem, muda para cá, precisa limpar, precisa tirar os loucos, as prostitutas, os LGBTs, né? Tudo que era lixo social precisava ser higienizado. A psicologia vem nessa lógica de condicionamento, de segurar, de hospício, e que, ao longo do tempo, ela vai se organizando, e aí ela vai entrando nessa coisa do que eu te falei do compromisso social, que foi feito lá na época da redemocratização do país, né? Então, até lá, sim, ela estava na elite e ela estava na psicologia do trabalho, que também era nas empresas, né? Então, para melhorar a produtividade, para fazer processo de seleção, treinamento. Quando o Brasil entra no período de redemocratização e que as políticas públicas são inseridas, a psicologia faz o compromisso social, ela entra no governo federal e ela oferece a profissão. Ela entra ali em algumas áreas e começa a oferecer profissionais que fazem o atendimento, tentando mostrar que o profissional psicólogo pode trabalhar para a sociedade, tá? E aí o psicólogo é inserido nas políticas públicas. Estou contando bem rápido, bem resumido. Não, é só para Mas nesse momento, a psicologia ela entra nas políticas públicas, tanto que hoje a gente tem psicólogos na saúde, na educação, na assistência social, no esporte, né? A gente tem psicólogo em diversas áreas em diversas políticas públicas. Ela vai entrando nesse lugar, oferecendo para a sociedade, olha, a gente pode fazer mais, porque a gente tem um compromisso social. Mas a demanda é maior do que os profissionais, né? Esse que é o grande problema, Sim. né? Você quer ir no postinho, deve ter psicólogos. Isso tem. Mas aí Então, você fica 2 meses para... Nossa briga social, ela é essa. É política de Estado. A gente tem que falar nesse tom. É política de Estado. É exigir que se tenha o profissional para ser atendido. Né? E aí é igual a vacina que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né? Que o brasileiro tem cultura de vacina, porque desde que o SUS foi implantado, a gente foi sendo condicionado a ter essa cultura de vacina no país, então a maioria dos brasileiros tem. A gente também tem que... Mas mesmo assim, tem gente que gosta de pagar vacina, gosta no sentido de que aqui é mais rápido, eu acho que a qualidade ali é melhor, mas é tudo a mesma fórmula, né? Porque a Anvisa tem que aprovar, então, ou seja... tudo com qualidade. As pessoas têm que começar a ter essa consciência de que é direito. Se é direito, eu tenho que exigir. A gente não está exigindo vacina agora? Tá. Né? A gente está exigindo vacina porque é direito nosso, a gente quer viver. A gente tem que começar a exigir saúde mental, a gente tem que começar a exigir transporte, a gente tem que começar a exigir tudo que é direito nosso. E tudo que a nossa Constituição preconiza. Então, assim, na verdade, essa cultura de... Porque tem uma coisa do status. Quanto mais eu pago, quanto mais caro mais eu tenho, né? Eu pago aquela pessoa que cobra não sei o quê, como se a do postinho não valesse a pena, né? Eu não posso... Então, assim, a gente também tem que mudar essa lógica, né? Se todo mundo for ser usuário do SUS, será que, né, os tantos convênios se sustentam e será que não vai ter mais investimento? Precisamos começar a pensar sobre isso. Né? Podia ter um projeto de lei que todos os políticos só poderiam usar o SUS. Porque eles iam ter que arrumar, porque aí os filhos... E também os filhos tinham que ir em escola pública. Quem coloca os políticos lá? A gente. E qual que é a cara do político? Às vezes não é nem a cara do povo, né? Não é. Gente, é tudo, né? É tudo estrutural. A gente precisa entender que não é tudo culpa nossa, mas é tudo responsabilidade nossa. Né, a enquete. Você sabe quem foram 5 candidatos que você votou na última eleição nacional? Você lembra? Você sabe para quem você votou para vereador há 2 mandatos atrás? A gente não tem esse cuidado, né, essa memória também de saber quem a gente elegeu.
A gente não constrói, né, pessoas, representantes. É consciência, né? A consciência política, consciência de vida mesmo. E que a né? consciência política não é dada na educação. A gente é condicionadinho para não questionar, para não pensar, para não... Nada. Tudo. É tudo um projeto político, né? E por falar em consciência, teve um projeto que você foi uma das fundadoras aqui em Rio Preto, que foi lindo, né? Eu vou falar isso porque eu participei, tá, gente? Então eu vou puxar a sardinha pro meu lado também, que foi o Psicoterapia na Praça, onde os psicólogos iam pra praça atender a comunidade. E você foi uma das pessoas que decidiram, né, puxar aqui esse Iniciamos o movimento, vamos dizer assim. A gente não cria nada, né? A gente é tocado pela experiência dos outros e a gente inicia movimentos, porque é esse movimento coletivo, né? A ideia do Psicoterapia na Praça, né, que junto com a Mônica, né, psicóloga também, professora universitária, a gente numa conversa, assim... A gente tem que chamar ela pra vir pra cá, ela é maravilhosa, sexóloga. Sim, muito recomendada. A gente vendo um modelo que já acontecia em São Paulo, na Praça Roosevelt, né, vamos convocar pessoas, vamos tentar fazer isso aqui, que é convocar psicólogos para uma escuta na praça. Né? Não era uma psicoterapia, não era a intenção, a pretensão, não era nenhum tipo de resolver problema de ninguém, mas era dizer assim, ó, existem pessoas disponíveis para te ouvir. 5 minutos, a gente está aqui, né? A gente está aqui todo dia nesse horário e tal, para ouvir. Fale sobre o que você quiser. Aí, Ale, nessa perspectiva de uma psicologia para todo mundo, tá? Para acionar políticas públicas também, porque a gente também não... A psicologia ela é uma profissão, ela tem um custo para a pessoa que faz, então ela tem que ser remunerada por isso. Né? A gente faz movimentos para intervenção em crise, junta, voluntário, atendimento social, mas a gente também é profissional, a gente precisa se manter, se sustentar. Né? E quem tem que pagar a gente? O Estado. O Estado tem que contratar profissional. Então também a gente tem que tomar cuidado para não divulgar muito essa coisa do voluntário, porque tem um custo, né? Mas são iniciativas de movimentos para chamar a população e falar, olha, tem um profissional que está aqui para te ouvir. E como que era a adesão das pessoas? Era legal? O pessoal parava, participava, ou ficavam meio receosos? Como que foi esse trabalho de forma geral? No começo não dava muita bola, assim, a gente que chegava, abordava, falava, olha, se você quiser conversar, nós estamos aqui. Tinha algumas pessoas que agradeciam, né? Falavam, tudo bem, né? Se precisar, eu vou... Tinha gente que sentava ali, né, Ale, e já... Não, tinha pessoas, senhoras, né, que voltava toda semana, sabe? E quando a gente começou a mudar de praça, que a gente ficava na praça no centro. Aí foi pra Boa Vista, tudo. Ela ia, atrás, acompanhava a gente. Então, muito, sabe? Pessoas bem humildes, né? Igual a senhora que foi bem humilde, assim. Então, acho que é muito interessante, né? Que talvez... Em uma outra possibilidade, ela não teria acesso. Claro que tem acesso no postinho, tudo, mas de uma forma que ela até... E a gente via mudanças, né? Mas é de divulgar a profissão também, é uma forma de divulgar. Não divulgar só visando fins lucrativos. Mas lá no nosso código de ética, tem um dos princípios de que a psicologia ela tem que ser acessível para a sociedade. Então, a gente precisa divulgar a ciência psicológica. A gente precisa dizer que qualquer um pode ser atendido, né? Então... Dentro das suas condições, ele vai procurar a saúde pública, a saúde intermediária, suplementar, o particular, mas ele tem condições, né? Ele tem a quem recorrer. E assim, eu vou dar minha experiência enquanto profissional, que eu estava começando. Então, eu saí da faculdade e fui para esse projeto que eu fui convidado. E foi incrível, porque aí depois, quando eu fui para a clínica, parecia que... Nada poderia ser diferente, porque eu tava na praça, sabe? E é tão bom que, por exemplo, nossa, mas numa praça, com um monte de gente, mas quando você tá com a pessoa, tá você e a pessoa. Tudo aquilo é o cenário, né? Então, assim, foi muito bom, assim. Foi uma experiência maravilhosa, muito rica. A gente já parou, né? Por conta da pandemia, né? Quando tudo se fechou, quando tudo se isolou. Mas é uma experiência, assim, acho que marcante, que... precisam-se de novos movimentos, né? E você, quando você fala da psicologia, a gente vê o amor, né, que você fala. Você sempre foi assim? Desde criança, você sempre quis, eu quero ser psicóloga, sempre escutava os outros, você... Não. Como que foi assim que... A psicologia caiu na minha vida, assim, de paraquedas. Imagina, na época da escola, eu queria fazer jornalismo, todas as faculdades, todos os vestibulares que eu prestei.
foram de jornalismo. Eu queria me comunicar e me comunicar através da escrita, né? Principalmente, e da fala. E teve um único lugar que eu prestei que não tinha jornalismo, e dentro das opções eu falei, vou prestar psicologia, né? E foi a única que eu passei naquele ano. Eu falei, ou seja, não quero fazer cursinho, vou fazer a faculdade, vou encarar, acho que, né? Vamos lá, vamos ver o que é isso. E cá estou, né? A psicologia que te escolheu. Ela que me escolheu, graças a Deus. Né? E você também tem uma especialização em direito homoafetivo. E eu vejo que você é muito, ligada, né, nessa questão da comunidade LGBTQIA+. O porquê? Porque, é claro, né, que tem toda a questão da opressão, tudo, mas poderia ser outras questões que também você é ligada. Mas eu vejo que você é muito... É questão de identificação mesmo? Como que os LGBTs tomam conta da sua vida, assim? Não tem um clique, né? Não tem um porquê. As causas, né? A gente vai... Lógico, neste caso, né? A aproximação, ela veio por conta da minha família, né? Tem meus irmãos, eu tenho irmãos que são LGBTs, então... Acho que sempre foi mais acessível essa comunidade na minha vida, que a gente chama de comunidade por uma demarcação de luta por direitos, mas, né, enfim, sempre fui mais próxima nesse sentido. Lamento muito por não conviver aí como eu gostaria de conviver com pessoas indígenas, né, com outras... Hoje eu posso falar que eu tenho, né, uma vivência diversa aí com pessoas com deficiência, né? Enfim, mas ainda estou afastada um pouco de algumas questões dentro do meu campo. Mas sempre é tempo da gente expandir, porque justifica também o fato dessas pessoas não estarem incluídas nos ambientes que eu estou. Então, isso também diz muito, né? Que são marginalizadas mesmo e ainda estão aquém de ter acesso a outras coisas. Mas não tem uma questão, assim, acho que comecei a entender e viver isso mais por conta da família mesmo. Né? E você percebeu, por exemplo, que dentro da sua família, né, que você falou que você tem irmãos LGBTs, também houve resistência? Ou pra você, como que você... Porque assim, a gente acaba vivendo, né, vivenciando do outro e acaba se colocando também. E como que foi essa vivência, assim? Ale, não... Das memórias que eu tenho, não tenho grandes dores, grandes traumas. Eu tinha questionamentos. Nossa, como é que vai ser? O que os meus amigos vão achar? Será que eu falo? Será que eu não falo? Né? Que era o meu irmão mais velho. Então, assim, em casa tava rolando respeito, tava rolando ok. Que bom, né? Que é um privilégio, né? Sim. Diante de uma sociedade, né? Sim, com certeza. Mas eu ficava com receio ali nos meus 13, 14 anos, que foi mais ou menos o período que o meu irmão assumiu. Eu ficava, e agora? O que eu faço, né? Eu vou contar para as pessoas? Porque a gente vive numa sociedade, né? Heteronormativa e tudo mais. E aí, aos poucos, acho que com a convivência, né, quebrando esses tabus e tudo mais, a gente vai naturalizando e não tendo mais incômodos em falar. E, melhor ainda, a gente vai lutando, né? Porque não adianta você só aceitar, você tem que lutar junto. Você tem que entender que você também pode ser porta-voz em algumas situações, né? Eu não posso jamais falar por nenhuma dessas pessoas, de nenhuma das minorias, mas, às vezes, eu sou a porta-voz. Às vezes, eu sou a única que estou falando sobre isso no ambiente, né? Você pode entender, né? O que se passa com elas mesmo sem passar. Sim. E, Thalita, a gente está vivendo um momento de um governo de retrocesso, né? De um governo conservador. E você acha que essa situação que a gente está passando prejudica os direitos homoafetivos? Ou você acha que já foram conquistados e já estão estabilizados? Ou em alguma parte prejudica, em outra até fortalece? Como que você vê isso, esse governo conservador, nesse momento que a gente está? Denise, você sabia que a população LGBTQIA+, não existe na Constituição? Não sabia. Procura... Vê se você encontra esse termo na Constituição. Ela já não existe. Tudo que foi conquistado
foi com base em decisões, né, do Supremo Tribunal, dos tribunais superiores, né, não entendo muito exatamente. Jurisprudência, né? Esses, né, foram analogias que foram feitas e aí garante para um, serve como referência para os outros. Não existe lei que proteja a pessoa LGBT que ia mais no Brasil hoje. Não existe leis específicas. Então pensa, se já a duras penas conseguiu que os tribunais entendessem que dava para, né, que dá para conceder direitos e dá para viver em igualdade, sem leis em governos progressistas e tudo mais, imagina agora. Que tem esse discurso de ódio, né? Que acaba complicado. reforçando e reproduzindo ainda mais as violências, né? É isso que a gente fala, que às vezes a gente se ilude um pouco, achando que já conquistou. Não existe direito conquistado e nem garantido. A gente sempre tem que resistir. A gente sempre vai ter alguém querendo mudar e querendo retroceder. E é só a gente ver os dados também, né? Todo dia morre LGBTQIA+, as travestis, a expectativa de vida é 35 anos. A gente vê aí, né, quem que tá aí na margem é da pobreza, que não tem nem acesso ao mercado de trabalho. Então eu sei que é triste, né, a gente falar isso. Mas a gente não pode negar, né? Ainda igual eu, você, ainda a gente é aceito, por exemplo, a sociedade no mercado de trabalho. Tem as travestis que nem isso, elas não têm nem acesso. Então, e aí, elas vão pra onde? Para as esquinas. Aí ficam mais vulneráveis à violência, né? Então, assim, é triste, né? É são muito meios triste. de sobrevivência, né? Mas assim, porque os corpos não são aceitos, né? Porque em nenhum momento, quando a gente vai falar de qualquer minoria de direitos, né? Quando a gente vai falar de qualquer situação como essa, em nenhum momento a gente está falando de pessoa, de subjetividade, de existência. A gente está sempre falando de corpos. Então, como os corpos incomodam, né? Como os corpos... Não deveria, né? Cada um deveria se incomodar com o seu e deixar o do outro em paz. Mas na prática, né? Não tem prática. como. E Thalita, assim, qual que é o seu sonho? Assim, eu sei que você deve ter milhares. Vamos ficar mais 1 hora aqui de podcast, mas já tá acabando. Mas assim, mas o seu sonho, assim, aquela coisa que você queria, assim... É isso. Meu sonho de Miss, a paz mundial, né? Aquela coisa bem assim. Né? Então vamos pensar assim, ok, tem aquela universal, mas um sonho pessoal seu. Até onde você quer chegar, o que você deseja? Ai, Ale, não sei, assim... Ai, que pergunta difícil agora. Será que eu não tô sonhando ou eu não tô conseguindo definir o sonho? Não, acho que... É aquela luta, né? A gente encontrar aí condições dignas de trabalho, possibilidades de conseguir atuar, de conseguir trabalhar e ser remunerado para isso de forma digna, num país em que tudo é muito difícil. Eu acho que grandes sonhos, tem sonhos materiais, né? Quero trocar de carro, quero fazer uma viagem. Esses sonhos materiais, eu acho que a gente vai... Né? Mas eu acho que sonho de vida mesmo, eu acho que é poder ter uma vida digna, né? Tanto eu como as pessoas que a gente luta e garante direitos. Acho que o sonho é esse. O sonho é que a gente É o sonho coletivo, né, que você tá falando. É o sonho coletivo, exatamente. Eu acho que é isso. É o que faz eu continuar na luta, né? Saber que uma hora vai chegar alguma coisa, que a gente vai comemorar cada conquista. Então, é o sonho de poder continuar comemorando conquistas. Tá vendo como que ela é, gente? Nem pra sonhar, ela sonha só com ela, né? Não, ela já inclui todo bonde, ó. Os sonhos materiais, aí eu tenho. Eu quero. Acho que todo mundo tem, né? São mais ou menos os mesmos. Mesmo os sonhos individuais são um pouco parecidos, assim, né? Um carro melhor, uma viagem, uma casa e tal. Exatamente. Eu acho que é isso. Aqui o programa desse podcast, o nome é Sem Tabu Podcast. Pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Não sei, hein? Acho que não. Não que eu seja uma pessoa totalmente desconstruída, tal, mas não tem grande tabu, algo que eu preciso ultrapassar. Né? Sociedade, muitos, e a gente tá aqui pra ajudar. Mas acho que sem tabu.
Provavelmente pode ter alguém agora que tá passando por algum sofrimento psíquico. Apesar que hoje em dia, né, quem não tá passando, não tá entendendo, né? Não tá entendendo Não tá porque... entendendo o que tá acontecendo. Mas o que você falaria, assim, pra essas pessoas, assim, que... Não, pode ser enquanto psicólogo, ou enquanto você, militante, ou enquanto você, Ou se Thalita. você fosse amiga de uma pessoa que tá sofrendo, o que você falaria pra ela? Procure alguém, né? Procure alguém, divida esse seu sofrimento, né? Por mais que pareça que o mundo se afastou, que ninguém quer te ouvir, fale. Eu acho que é isso. Quem está em sofrimento tem que falar sobre o sofrimento. É o primeiro passo. Falar sobre ele, mesmo que não acreditem, mesmo que seja tudo muito difícil, fale. Exista, né? Grita, diga quem você é, fala, eu tô viva, eu tô aqui e diga. Eu acho que é isso. É importante saber que a gente não precisa passar por tudo sozinho, né? Não. A sociedade quer, né? Quer que a gente seja forte. Sempre né? vai ter alguém na esquina, na fila, não sei onde, que vai ouvir minimamente. Então fale. Não tenha medo de falar, né? Liga a câmera e fala, né? Liga para alguém. Às vezes também a pessoa está esperando que você vai entrar em contato, que você vai marcar alguma coisa. A gente também fica esperando muitas coisas acontecerem, né? Os outros chegarem, então. Tá vendo? Então, sábado vamos sair. Vamos marcar aqui, porque a gente tá se enrolando de Vamos sair. combinar. Vamos, né? Combinou. Porque eu cheguei aqui e falei, me abandonou. Eu falei, quantas vezes você me ligou? Tapa na cara, né? Eu tinha que ligar pra ele, mas ele não podia ligar pra mim. Mas já tá marcado sábado, ó. Aí eu vou pegar a gravação, ó. Tá marcado. Eu acho que falta um pouco de iniciativa também das pessoas. A gente fica esperando o outro tomar iniciativa para se aproximar da gente, mas a gente E às não se vezes a vida é tão aproxima. assim que a gente vê passar Tá e acaba não corrido fazendo. também, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Você viu que não doeu, né? A gente foi aqui mais alguma coisa? Não, acho que assim, quando a gente fala de ter saúde mental, acho que a gente pode encontrar assim, alguns refúgios, né? E existe um refúgio, um caminho, uma luz, um holofote chamado cultura, que é o que salva a gente, né? Então, acho que eu gostaria de ter falado mais sobre ela. Eu acho que a cultura, ela é a forma da gente existir, da forma da gente resistir e a forma da gente falar. Então, até a hora que eu falei, fale sobre o que você está sentindo, escreva, cante, né? Use a cultura não só no sentido artístico, mas a cultura em todas as suas formas mesmo, né? De suas tradições, dos nossos antepassados. A gente está aqui, ó, E por que você acha que não é tão valorizado? Porque você viu, né, que tudo bem que todas as áreas ficaram perdidas nessa pandemia, mas a cultura, você vê que, tipo, que até os secretários, ninguém... Por que você acha? Porque a cultura liberta, né? Porque a cultura liberta. Acho que é por isso que ela é tão massacrada, né? E na sua experiência da cultura, diretamente fazendo cultura, o que você mais aprendeu? Assim. Eu acho que precisa, sim, de investimento em políticas culturais, de identidade, né? Eu acho que, assim como a saúde mental é política de Estado, a cultura também tem que ser política de Estado. Então, ela tem que ser fomentada, ela tem que ter financiamento, né? Tem que ter desejo político de que a cultura realmente aconteça, né? E não uma cultura enviesada, uma cultura geral, uma cultura popular, uma cultura acessível, né, através dessas linguagens todas que se tem, tanto artísticas quanto das tradições, elas precisam ser melhor valorizadas. E eu acho que o que eu mais aprendi foi essa libertação toda que ela é capaz de fazer e que ela é capaz de incluir, né? Ela pode ser inclusiva, você pode ser o que você quiser, você pode ser quem você é e ter aí o reconhecimento do público. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu sei que tá acabando, mas peraí. Eu fui no teatro sábado passado. E faz 1 ano e meio, quase 2, que eu não fui. E eu gosto muito de teatro. Então, assim, eu senti muita falta. Quando eu sentei e começou, sabe aquele apitinho e começou? Eu fiquei emocionado. Porque pra mim representou tanto aquilo, sabe? E aprender aquela troca, sabe? Porque a gente acaba vivendo e aprendendo outras coisas. Então, eu acho assim que é fundamental. Acho que as pessoas ainda não
deram conta. Na verdade, acho que não querem que as pessoas percebam o quanto que a cultura, né, liberta. Tanto Porque que o principal de governos autoritários, a primeira coisa que eles destroem é a cultura. Né? E eu também vou dar um pequeno testemunho. Eu sou uma pessoa gorda, sempre fui obesa desde criança e eu não me aceitava. Jovem, adolescente, eu tinha problema de identificação. E quando eu comecei a fazer teatro, a trabalhar como atriz, a interpretar, eu comecei a me aceitar porque no teatro tem espaço para todo mundo. Tem espaço para magra, alta, também tem espaço para baixinha, gordinha, para bonita, para feia, para o alto, para o baixo, para o preto, para o branco. Todo mundo tem um espaço ali no palco garantido. Então eu acho que é muito importante também. E hoje eu me aceito, eu me adoro, me acho uma puta gostosa. Aceita a sociedade. Mesmo, aceito a sociedade, entendeu? Lamento. Então eu acho que também é muito importante para a construção do indivíduo, para o fortalecimento, né, da saúde mental também, porque isso faz bem para a saúde. Cultura, né? Claro. A gente se constitui totalmente. tá vendo? A gente entrevista uma psicóloga e aí é que parece um divã. A gente tá contando as coisas aqui, daqui a pouco você tá chorando. É você que tá enfeitiçando a gente, né? Claro que não, né? Claro que não. Sou eu, não é minha profissão. Não é você que é linda, Ai. maravilhosa, né? Pra quem tá vendo e falou, nossa, eu quero seguir ela, ou eu quero encontrar ela, ou eu quero assim. Se as pessoas têm algum contato assim, ou pra te achar nas redes sociais ou não? Ou Na verdade, minhas redes sociais, elas são muito paradas, né? São fechadas, mas não por nada, porque eu não produzo conteúdo. Porque ela então- prefere viver, né? Tipo... não produzo tanto conteúdo, então vocês não vão achar nada de interessante, mas assim... Sou de São José do Rio Preto, tô aqui, tenho contato com o pessoal. Pode entrar em contato aqui, que se precisar de alguma coisa, eles me acionam. Isso aí, gente. Obrigado, Thalita. Foi um que prazer, agradeço, assim. gente. A gente Obrigada. tava ansioso, né, Dê, Né? por entrevistar ela. Eu assim. também, a gente tava tava com medo de nervoso, vocês dois, gente, pelo amor de A Deus. gente é bonzinho. Vocês entrevistaram um monte de gente foda aqui. Eu falava, mas o inclusive que eu vou você. lá falar, meu Deus? Ó, Tá bom, mas na né? nossa lista, a gente fez 10 nomes. Você já tava nela. Eu falei, não, tem Ai. que chamar ela, porque a gente te admira, além de tudo. Tá Eu bom? aprendi. Obrigada, viu, Agradeço, Thalita, gente. foi muito Amo bom. vocês. Obrigada, viu? Gente, Obrigada. obrigado pra você que assistiu. Curta aí, compartilha, manda pros amigos, manda pro vizinho, manda pra todo mundo. Se você tem algum conhecido que é psicólogo, psicóloga, manda pra eles também, que rolou assuntos bastante interessantes. E a semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado. Tchau, até mais. Não esquece o joinha, gente. Joinha. Tchau. Beijos.